Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos de volta para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2025, a lição dos adultos da CPAD, que tem o título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nessa feita nós estaremos comentando a lição de número 7, que tem o título A Igreja, uma igreja que não teme a perseguição. Vai falar justamente sobre a perseguição. Nosso textuário nos diz dessa maneira: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Nossa verdade prática nos diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. E segundo, Deus a protegerá. Nós vemos que a igreja é perseguida, mas também ela é protegida por Deus. O texto áureo, o texto áureo da nossa leitura bíblica em Graça se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e o outro texto também no capítulo 12 de Atos, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: e chegando anunciaram-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinaste neste nome, no nome de Jesus? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matasteis, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. No capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou em prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, por ele a Deus. A igreja estava orando. Pedro estava preso. Meus amados, nós vemos aqui que aí chega a parte da igreja que não é muito doce, né? Nós chega a essa parte que é da perseguição. Nós falamos a respeito da questão do pecado na vida da igreja, a presença do pecado ainda no nosso meio como igreja, mas também tem essa parte da perseguição. E o nosso Senhor, quando Ele nos chama, Ele vai falando que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a igreja, se ela se edificar nas palavras de Jesus, ela vai conseguir vencer as perseguições. Mas é certo que a perseguição vem, como desde o primórdio da igreja, a igreja tem enfrentado perseguições. Vamos à nossa introdução, que ela vai dizer dessa maneira: desde o início, desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si rejeição e perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Meus irmãos, o que acontece aqui nessa questão do choque a respeito da natureza da igreja? A igreja, ela tem nas suas características, na sua natureza, valores que são absolutos. A verdade para a igreja é absoluto. Valores para a igreja é absoluto. E o que acontece quando vivemos num mundo que é relativo? Relativiza a moral, algo que a igreja chama de pecado expressamente, condena como pecado. O mundo fala: não, isso aí é pecado para você, mas para nós não é, relativizando. Então a igreja chega com uma verdade absoluta. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então a igreja prega essa mensagem, mas o mundo não. Ele diz que existem vários caminhos que levam a Deus, que existem várias verdades, a verdade é relativa, e assim o mundo é confrontado com a mensagem do evangelho. Só que a igreja, ela vem crescendo, multiplicando também. É outra questão que leva ao choque com o mundo, é os valores que são absolutos para a igreja. Só que não é somente a questão de valores da verdade, mas o que leva também a ter um choque com as lideranças principalmente, é ao crescimento da igreja. A igreja, ela cresce, a igreja se expande, ela prega o reino de Deus no coração humano. E aí o que acontece? Como o Senhor Jesus disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, ou está entre vós. Jesus, ele anunciou essa mensagem e deu essa mensagem à igreja a anunciar. Quando o homem se converte ao evangelho, Deus é o Senhor da vida dele. A igreja primitiva não queria falar que Nero, que o César era o Senhor, mas falava que Cristo era o Senhor. Isso afrontava as autoridades. A igreja cristã começou a crescer e a população aumentava ali o número de salvos, né? Saiu ali de 3.000 para 5.000, 8.000, e a igreja foi crescendo, e isso despertou na liderança, que já havia naquela região, a liderança judaica, uma perseguição. Tanto que o primeiro que vão perseguir o Senhor foi a igreja, foi o judaísmo. E o judaísmo, ele vai perseguir a igreja também, os apóstolos, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O evangelho vai crescendo, eles vão proclamando o evangelho, e aí não tem como eles guardar, para que não viesse a perder o povo, os judeus, dentro da religião judaica, não está conseguindo conter, porque a verdade de Cristo Jesus, o evangelho, ele é poderoso para conquistar corações. Então a igreja, ela não somente era uma igreja assim que era repelida e rejeitada, mas aí é pela minoria que detinham o poder e que detém o poder ainda hoje. Por isso que não querem que o povo se achegue a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele veio chamar as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são. E aí os governantes dessa terra, vendo que estão perdendo o seu povo, o seu rebanho, que agora estão sendo apacentados pelo verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, eles declaram guerra à igreja e começam a perseguir a igreja para tentar eliminar, extirpar, acabar com a igreja. Mas o Senhor Jesus disse que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a minha igreja. E nós temos visto isso, que passam-se 2.000 anos e a igreja continua de pé, enfrentando perseguições ao longo da sua história, porque o Senhor está com ela. Então nós vemos que a igreja, ela vai passar por isso, porque ela tem os seus valores absolutos, verdade absoluta, e o mundo é relativo, relatividade moral e religiosa. Acredita que existem vários caminhos para chegar a Deus, quando a igreja prega que o único caminho é Jesus. Acreditam que o que é pecado para o cristão não é pecado para aqueles cristãos de fora, e isso eles vão rejeitando a igreja. Agora, a liderança dos homens, vendo que o cristianismo ele é uma força que coloca o governo de Deus no coração, e que homens vão tomar atitudes como Pedro, como os apóstolos aqui, que disseram, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Eles vão inclinar-se a uma devoção, a uma obediência a Deus e a Cristo. Eles perderam, os líderes deste mundo, perderam quem governar, porque a igreja do Senhor é governada por Cristo Jesus. Seguindo aqui a nossa introdução, diz assim: foi assim no primeiro século e assim até hoje. Contudo, nós devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja que o Senhor agindo de diferente forma para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, nós veremos o que Deus faz, ou que Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. A igreja, ela consegue sobressair em meio a um mundo hostil. Ela é hostilizada porque o mundo jaz no maligno. Mundo caído, um sistema organizado para favorecer o pecado, para favorecer tudo aquilo que é contra os valores de Deus, contra o reino de Deus. Mas a igreja prevalece porque ela foi capacitada e empoderada por Deus. Como Deus capacitou? Como Deus empoderou a igreja? Empoderou e capacitou através do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus veio a habitar na vida do cristão, na vida da igreja, e a igreja assim
cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue se conservar de pé e vencer, como nós vamos tratar mais detalhadamente no decorrer do nosso comentário. Nosso ponto 1 vai falar da igreja perseguida. A nossa lição ela trata da igreja perseguida, que é o tópico 1, mas ela também trata da igreja que é protegida, que é o tópico 2. E ela trata também, no tópico 3, a igreja que é destemida. Então, uma igreja perseguida, protegida e destemida vai ser o assunto da nossa lição nesse comentário. A igreja perseguida. Daí nós vamos aprender quem são os perseguidores e qual é a esfera dessa perseguição. E a igreja enfrentará a oposição. Isso aí é um fato e uma afirmação. Ela enfrentará. Não tem como fugir. Quando o Senhor diz assim, revestido de toda a armadura de Deus, Deus está falando que você vai se revestir da armadura porque vai ter guerra, vai ter batalha. E nós podemos estar firme, resistindo no dia mal. Qual é o dia mal? É o dia da perseguição, o dia que a igreja estiver debaixo da perseguição. Quando vem a perseguição, a igreja resiste no dia mal, porque ela está revestida da armadura de Deus. Quem são os perseguidores? Na Bíblia nós vemos que a autoridade religiosa da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 17 e 24, vai mostrar que as autoridades elas são contrárias à igreja, ela se levanta contra a igreja. Vamos a esse texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no seu versículo de número 17. Atos, capítulo 5, versículo 17 e também o versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito da perseguição das autoridades judaicas. Primeira perseguição que a igreja vai sofrer, não é a romana, é a perseguição judaica. O judaísmo, os judeus vão começar, os príncipes judaicos, né, vão perseguir os sacerdotes, os anciões, o capitão do templo, vai perseguir a igreja. Versículo 17, o seguinte: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita do saduceu, encheram-se de inveja, aquilo que foi falado, meus amados. Eles estão perdendo o povo. Por que eles encheram de inveja? Deus estava trabalhando e salvando almas. E eles viram que estavam perdendo essas almas, porque esses convertidos, agora eles olhavam para a liderança de quem? Para a liderança dos apóstolos, a qual Deus tinha levantado para pastorear a igreja do Senhor. O 24. Então, cheio de inveja no versículo 27, 24. Então, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. A perplexidade tomou conta do capitão do templo, dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes. O que está acontecendo? O que é isso? Então, eles vendo essa situação, eles falaram, nós temos que agir. E eles tomavam conselho, o Sinédrio se reunia para tomar conselho. O apóstolo Paulo ele vai falar isso, ele diz assim que ele voltava contra os crentes, contra a igreja, quando o conselho do Sinédrio se reunia para atacar a igreja, para perseguir a igreja. Então os apóstolos vão enfrentar primeiro a liderança judaica, como o Senhor Jesus enfrentou também no seu ministério a liderança judaica, os líderes da religião judaica que mataram o Senhor, os príncipes. Se macumunaram e mataram o Senhor, a qual ressuscitou dos mortos. E aqui Pedro, os apóstolos, acusavam eles de serem autores da morte de Jesus Cristo, mas que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos e que Cristo Jesus era a questão de salvação. Nós temos aqui também em Atos, capítulo 5, menciona 3 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio do sacerdote e dos anciões. Os saduceus, então eles também estão contra a igreja. Os saduceus, eles tinham apoio do sacerdote e dos anciões. E dentro dessa classe religiosa, eram os mais poderosos. Os saduceus eram os mais poderosos. E eles tinham grande influência. E com essa influência, lembrando de que o judeu, a nação de Israel, estava debaixo do governo e do domínio romano. O Império Romano é que tomava conta daquela região, fazia parte do Império Romano, ali a Judeia, ali Israel. Então eles eram um reino, tinha até Herodes como rei, mas de vassalos de Roma. Mas eles tinham a influência, os saduceus exerciam influência. Nós temos os saduceus como aqueles que eram, aqueles que tinham mais condições, uma condição financeira melhor, e aí ele tinha mais colocação na sociedade e poder de influenciar as autoridades cabíveis
para perseguir a igreja. E eles tinham o apoio dos anciões. Os anciões de Israel eram muito respeitados, um ensinamento da Escritura, em respeitar o ancião. Nós vemos que Josué se aconselhava com os anciões, tem as histórias dos anciões no reino, no período da monarquia de Israel. Então sempre foram ouvidos os anciões. E os anciões estavam acumulados aqui com os saduceus. Dentro dessa classe religiosa eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Jesus enfrentou os saduceus várias vezes. Enfrentou os fariseus. Enfrentou os líderes religiosos. Então aqui em Lucas 20, 27 a 40, vai falar de Jesus enfrentando os fariseus. Os anciões eram os líderes judaicos influentes, representando tanto os aspectos religiosos quanto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Eram os anciões. Aqui já o capitão do templo, mencionado também em Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Então, aonde os apóstolos pregavam? Pregavam no templo. Aí o capitão do templo, que era um sacerdote, também tinha poder de polícia, prendia os apóstolos, ou prendeu os apóstolos, né? O capitão do templo. Quem era o capitão do templo? Citado em Atos capítulo 4, versículo 1. O capitão do templo é aquele que tinha autoridade policial dentro do templo. Ele prendia, ele soltava e ele exercia juízo ali no templo. Os apóstolos foram presos aonde? Pregando no templo, porque eles se reuniam onde as pessoas estavam. A mensagem do evangelho não é para ficar escondida, então eles iam aonde que o povo se juntava, eles pregavam e anunciavam a Jesus Cristo. Quando não, eles iam para a oração no templo e Jesus operava milagre, levantava paralítico, o povo ficava atônito olhando para eles, eles pregavam a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, como fez Pedro e João. Nós temos também a esfera da perseguição. Nós temos aqui que a esfera da perseguição era tanto religiosa como política. Religiosa por quê? Porque aqui é a liderança religiosa, porque estão combatendo a seita dos nazarenos, que chamavam o cristianismo no começo. Aqueles do caminho, eles vão combater. E então eles tinham esse combate religioso, porque eles não queriam que viesse algo, que viesse a tomar o lugar dele da religião judaica. Só que agora estão dizendo que o templo não é mais necessário, o cristianismo pregava isso. Eles estão pregando que agora não é mais Moisés, que agora é Cristo Jesus que nós devemos ser discípulos. E os fariseus eram discípulos de Moisés. Nós vemos aí isso aí no ministério de Jesus, eles falando dessa maneira. Mas Cristo, ele veio trazendo a graça e a salvação. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. E aí eles vendo isso, que está se levantando agora que o Messias já veio. E eles não aceitaram Jesus como Messias. E isso tem confrontado a religiosidade judaica, o judaísmo. E por isso a primeira perseguição que a igreja vai sofrer é do judaísmo. E é na esfera religiosa, mas também na esfera política. Nós vamos ver que essa perseguição na esfera política se dá dessa maneira. Aqui em Atos capítulo 12, do 1 ao 5, nós vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos. Queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Herodes aqui é um título. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, né? Se não falha a memória. Mas aqui ele está perseguindo a igreja porque ele queria melhorar o seu capital político. O que é um capital político? É o poder que ele tem diante do povo. Por isso que o texto diz que quando ele mata Tiago à espada, o povo se alegra, viu que agradou o povo judeu. Então ele fala, Pedro está preso, amanhã eu mato Pedro. E vou ganhar mais meu capital político, né? Meu poder político diante do povo judeu vai crescer. Ele vem de uma linhagem dos Herodes, em que o templo foi feito, o templo aqui de Jesus, que Jesus foi apresentado nele, foi feito por Herodes, né? 40 anos Herodes fez o templo
Jesus falou de derrubar esse templo em 3 dias, eu vou edificar, mas está falando do templo do corpo dele. Então ali Jesus está mostrando que o corpo dele tomava o lugar do templo. E isso é um ensinamento que confrontava o judaísmo, que eles eram atidos ao templo, presos ao templo. E agora Jesus pode derrubar, fala para eles, pode derrubar aqui, eu vou ser edificado, se colocando como o templo verdadeiro, como o nosso Senhor é o templo verdadeiro. Aí eles estão sendo confrontados. E Herodes, o primeiro, Herodes o Grande, ele fez o templo, ele fez esse templo, e aí vem de uma linhagem de Herodes, né, que vai passando até chegar esse Herodes Agripa nos dias, primeiro, né, Agripa primeiro, nos dias de João, nos dias de Tiago, de Pedro, aqui dos apóstolos, e ele mata Tiago à espada. Então nós vemos aqui que é uma esfera mais de perseguição política. A igreja, na sua história, ela foi perseguida por causa de questões políticas também. É qual esfera que a igreja é perseguida? Religiosa e política. No mundo, na atualidade, tem países que, devido à sua religiosidade, por exemplo, os países islâmicos, eles não permitem que o evangelho seja pregado. Então, nós vemos ali que é uma perseguição e persegue a igreja para que a igreja não venha crescer ali. Por quê? Porque é uma perseguição religiosa. Mas temos também países comunistas que não permitem que o evangelho também seja pregado. Aí é uma questão política. Nós temos qual país? A China, nós temos a Coreia do Norte, a qual o evangelho é perseguido, né? Nós vemos ali que para entrar com o evangelho é uma dificuldade, mas a igreja está lá mesmo perseguida, crescendo e exaltando o nome do Senhor. Então, como era na igreja primitiva, a respeito da perseguição religiosa e política, ainda hoje é. Hoje nós vemos que muitas políticas públicas, até mesmo na nossa nação, está sendo feita ou intentando fazer para combater os valores cristãos, como a família. Nós vemos aqui que existem leis que querem a favor do aborto, a favor de uma nova configuração familiar. E a igreja, ela faz a sua resistência na atualidade. A igreja permanece batendo de frente com a verdade absoluta em um mundo que é relativista. Então nós vemos que aqui a esfera da perseguição muda-se somente os agentes, mas a forma é a mesma. Perseguição religiosa e perseguição política. E a igreja, ela vai viver essas situações porque Deus nos faz crescer em meio a essas perseguições. Nós vemos aqui que a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe todos, mas também estabelece princípio para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar com a forma do tempo e do lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então nós vemos que é isso. Acontece essa perseguição, e quando acontece essa perseguição política e religiosa, nós vemos que a igreja, ela se expande, ela cresce. Então não tem como fugir dessa questão da perseguição da igreja. A igreja tem que estar preparada, capacitada, empoderada para enfrentar a perseguição. E isso vai acontecer pela presença do Espírito Santo, que é o que nós vamos estar aprendendo agora sobre o tópico 2, né? A respeito da igreja ser protegida por anjos. A igreja, ela ser protegida aqui por causa do valor da oração, por causa da intercessão, da oração da intercessão e a presença de anjo aqui, ó. Lucas destaca que em meio à perseguição Deus provê livramento para os apóstolos. Em Atos capítulo 5, versículo 19, a igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos dos Apóstolos. Porque diz assim: eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão.
capítulo 12, versículo 7, aparece um anjo ali, fala com Pedro, e Pedro pensando que era uma visão, vai passando, uma porta, outra porta, passou por 4 portas, e estava na rua liberto, e ele achava que era uma visão, e na verdade era anjo conduzindo ele à libertação. Ele que estava ali preparado para ser o motivo, né, a moeda que iria aumentar o capital político de Herodes, matou Tiago, mas falou, amanhã eu mato Pedro. Deus fala assim, não, se Pedro não morre. E quando Deus fala que não vai morrer, não vai morrer. E Pedro, ele é livre da prisão de uma forma milagrosa, dentro da soberania de Deus, e ele vai pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas teve manifestação de anjo. Nós temos também com Filipe em sua missão, no capítulo 8, versículo 26. Um anjo ali fala com Filipe, vai até tal lugar, e aí ele se conduz àquele lugar, debaixo da orientação que Deus passa para ele através de um anjo. Nós vemos aqui na casa do centurião Cornélio, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 3, um anjo vai falar, está presente ali na atuação da igreja. Quando o apóstolo Paulo, em alto mar, ele estava ali numa situação difícil, no capítulo 27, né, onde eles ficaram 14 dias sem ver a luz do sol, e pensando que ia morrer, um anjo também aparece para ele com uma mensagem ali de ânimo, e que não ia morrer nem ele, nem um daqueles que estavam na embarcação com ele, e recobra-se o ânimo do nosso apóstolo, perseguido, sendo levado, encarcerado, mas mesmo naquele barco ali que era tido como uma prisão, Deus estava presente na vida do apóstolo Paulo, enviou seus anjos também. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar salvação, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai falar da grandeza de Jesus, que é maior do que os anjos, mas fala que os anjos também, aqueles que prestam serviço, aqueles que hão de herdar a salvação. Então você, crente, tem um anjo que trabalha a seu favor, eu tenho um anjo que trabalha ao meu favor, então os anjos de Deus trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. A presença de anjo em Atos dos Apóstolos, no meio da perseguição, mostrando que Deus é um Deus que protege o seu povo. A intercessão da igreja, em Atos capítulo 12, versículo 5, vai falar também do valor da intercessão. Fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico mostra que o anjo, no cenário da libertação de Pedro, também revela que a igreja age como um agente ativo nessa libertação. Por que ela é um agente ativo? Porque ela estava intercedendo por Pedro, orando, clamando, buscando, pedindo. Aí aqui fala assim, não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. Então é de extrema relevância a intercessão. A intercessão de um crente. Nós sabemos que a igreja é perseguida nos nossos dias. Em alguns países de uma forma maior, mais intensa, e a igreja no mundo, ela deve se pôr em intercessão, e é relevante. Mas eu estou orando para a igreja que está sendo perseguida lá na China, na Coreia do Norte, e será que isso aí tem relevância? Tem relevância, porque a interação da igreja e libertou a Pedro. Falando da soberania de Deus, a oração não é maior do que Deus. Fica evidenciado aqui a respeito da soberania de Deus. Por que Deus, ele manda o seu anjo e dá livramento a Pedro, e Tiago ele permitiu morrer? Porque Deus é soberano. Sendo soberano, ele sabe todas as coisas e como agir. E a igreja deve considerar a soberania de Deus. Dava para sair os dois pelaquela prisão? Dava para sair os dois. Dava para Deus ter libertado? Dava. Só que Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos e devemos confiar na soberania de Deus nessa situação. Mas o fato de Tiago ter morrido, a igreja também foi a clamar a Deus, falou, não, Senhor, nós não podemos agora perder Pedro. E começa a interceder fortemente por Pedro, e aí vem a resposta de Deus, dando livramento de uma forma soberana a Pedro. E é interessante nós entendermos que ele era irmão Tiago, irmão de João. E você não vê João reclamar, abrir a sua boca, não. Aceita a soberania de Deus. A igreja também deve ser madura e aceitar a soberania de Deus. Não quer dizer que a perseguição não vai ceifar ou Deus não vai permitir que alguns de nós caia por causa da perseguição. Porque quem foi o primeiro mártir? O primeiro mártir foi Estevão. Caiu apedrejado ali, foi perseguido, né? E foi levado a julgamento e morre ali, morre Estevão.
depois vai morrer também a fio da espada Tiago. Como todos os apóstolos vão morrer também, segundo a história. Mas nós vemos que Deus, ele é soberano e Deus, ele é poderoso para livrar da morte. Os apóstolos mesmo, ele vai falar assim, nós temos a sentença de morte em nós mesmos. Não para confiar em nós, mas para confiarmos em Deus, que ressuscita os mortos. Então eles criam na ressurreição. E aí nós vamos mais para frente aqui, está falando a respeito dessa ousadia, essa falta de temor que os apóstolos demonstraram diante de ferrenha perseguição. E a perseguição tem o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração enquanto o cristão orava, o lugar em que estava tremeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que não tinha morrido nenhum dos apóstolos, mas aí eles tinham sido açoitados, o primeiro açoite que eles receberam, e foram falar para eles não pregar. Aí eles oram, e aí Deus, com uma forma poderosa, manda um terremoto ali, treme a terra, move aquele lugar onde que eles estão, e a presença de Deus enche a vida deles novamente, e eles saem ousadamente, cheios do Espírito Santo, empoderados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, a pregar o Evangelho com perseverança. Quando o crente ora, o Senhor responde, ou de uma forma soberana, segundo a vontade dele, sempre vai ser segundo a vontade dele, e muitas vezes não é aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós pedimos, mas todavia seja feita a tua vontade, e não a nossa, né? Como o Senhor Jesus nos ensinou. Então nós vemos aqui a igreja, no tópico 3º, meus amados. É uma igreja destemida, ela tem um testemunho com poder, ela tem também convicção de sua fé, a igreja destemida. Diz assim, então logo foram libertos os apóstolos, começaram a testemunhar da sua fé. Atos capítulo 5, versículo 25. Não fale mais o nome de Jesus. Açoitaram, espancaram, fustigaram, mas eles estavam lá pregando o Evangelho. Quando Pedro foi livre, também Deus abriu a porta da prisão, ele estava também no templo pregando o Evangelho. Não fugiu, estava lá pregando a palavra de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que de nenhuma forma se sentiram intimidados. Por que que eles tinham esse poder? Porque eles eram empoderados e capacitados pela presença do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é poderoso em Deus. Ele consegue enfrentar as perseguições e consegue viver a vida para a glória de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, né, que mostra uma igreja poderosa, uma igreja capaz, é um livro de Atos dos Apóstolos que certamente é dito também que é Atos do Espírito Santo. E não tem um fim, porque é a história da igreja. Então a igreja cheia do Espírito Santo, ela é poderosa em Deus para fazer proezas e operar maravilha. Nós vemos assim, essa forma maravilhosa. Vem uma perseguição do apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, né? Paulo, ele com a autoridade dos judeus, começa a perseguir depois da morte de Estevão, uma ferrenha oposição ali contra a igreja. Aí começam a ser dispersos por Samaria, vão pregando os evangelhos, só que os apóstolos, eles não fugiram, não arredaram o pé. Vamos ler aqui em Atos capítulo 8, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 8, versículo 2 diz assim, e uns homens piedosos, Atos capítulo 8, versículo 1, também Saulo consentia na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Todos que faziam parte da igreja foram dispersos pela Judéia, por Samaria, exceto os apóstolos. Então quer dizer o seguinte, a igreja também que estava em Samaria, né? Muitos ali foram dispersos, mas ainda tinha uma igreja. Os apóstolos falaram, não, nós somos os pastores dessa igreja, nós não vamos fugir. Não vamos recuar, não vamos sair, nós estamos presentes, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, ficaram ali, cuidando da igreja, mostrando de uma forma tão destemida que eles estavam
disposto a morrer por Cristo Jesus. Estava disposto a morrer por Cristo Jesus. Já tinha acontecido a morte de Estevão e já tinha acontecido a morte de Pedro, a morte de Tiago. E nem esses eventos fez com que eles recuassem, mas eles permaneceram ali fiéis ao Senhor, pregando, cumprindo a sua missão em meio à perseguição. Quem pode fazer isso? Senão homens cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja ela é capacitada a viver uma vida em meio à perseguição. Então nós vemos que a igreja ela vai conseguir até o final cumprir a sua marcha e elevar o nome do Senhor Jesus. Também convicto da sua fé. Eles eram convictos da sua fé. Lucas registra a ousadia dos testemunhos de Pedro em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, no seu versículo 29, Lucas está narrando aqui que Pedro, ele vai falar em Atos capítulo 5, 29. Né? Atos 5, 29 nos diz assim, meus amados. Respondeu Pedro e os apóstolos, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Ali havia autoridades. A Bíblia ensina que nós devemos obedecer a autoridades. Romanos capítulo 13. Mas até quando? Até que ponto? Até quando a nossa obediência deve ir? Desde que não venha ferir os princípios da palavra de Deus. Desde que não venha confrontar a nossa fé e a verdade absoluta, nossos valores. A igreja, ela é para ser submissa às autoridades. Porque a Escritura vai ensinar que são ministros de Deus. Mas como ministros de Deus, desde que não entre em confronto contra a vontade e o querer de Deus. Porque senão nós temos que tomar a decisão dos apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem gente que pensa, não, porque o governo vem e ele colocou a lei e tal, eu devo aceitar isso aí como legal, como algo que não devo repudiar. Não! Nem tudo que é legal aos olhos dos homens, é legal aos olhos de Deus. Os homens podem entrar em acordo para fazer a maldade, para promover o pecado, com base em lei, mas a igreja não precisa obedecer. A igreja tem que estar preparada para fazer a oposição. Então nós vemos aqui, meus amados, nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Não vai negociar os valores. Nós não vamos obedecer aos homens. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando esse age contrariamente aos princípios adotados por aquele ou por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode ser de alguma forma negociado, Então a igreja não deve negociar. A igreja de Jerusalém não negociava seus valores, nem que isso custasse a sua morte, mas eles iriam cair de pé, eles iam permanecer fiéis ao Senhor, que os constituiu como igreja, como um povo que estava chamado para anunciar a virtude daquele que chamou das trevas para a luz, de um Deus santo, justo e reto, e eles estavam ali dispostos e não iriam negociar os seus valores. É exemplo para nós, é exemplo para a igreja na atualidade. Não devemos negociar os nossos valores, não devemos temer aos homens, mas devemos sim se consagrar a Deus, se encher do poder de Deus, para que no dia mau nós possamos estar firmes e louvar e exaltar o nosso Senhor. A conclusão, meus amados, a conclusão diz assim: vimos como a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a graça, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã em João capítulo 16, versículo 33. Não tereis aflição. Isso não significa que o sofrimento deve ser
o alvo a ser alcançado, mas que nós devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e nos capacitar no meio do sofrimento. Meus amados, essa questão do sofrimento, nós vimos aqui em Atos capítulo 8, que os irmãos saíram dispersos. Começou a perseguição, matou-se Estevão, mataram Estevão, e a igreja se espalhou, exceto os apóstolos. Nós vemos ali o quê? Que a igreja ela não pode também, ela não é chamada para ir para o conflito, né? Não é chamada para ficar assim, entregar-se para morrer sem propósito. Não. Homens e mulheres que saíram ali, foram embora, fugiram, foram pregando o evangelho em Samaria, na Judéia. E aí a igreja teve uma expansão, porque era o propósito de Deus espalhar. Então eles se espalharam. O cristão não quer ser perseguido. O cristão quer ser boca de Deus, quer proclamar o evangelho. Só que a natureza do evangelho, ela vai conflitar com o mundo caído. Por quê? Ela vai falar a respeito de uma única religião verdadeira, que é a religião que tem um relacionamento com Cristo, com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E isso vai gerar conflito com as autoridades religiosas e política, porque a igreja ela tem um Senhor, tem um rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a igreja ela está servindo a Cristo Jesus. Então ela vai viver essa vida. E a questão de estar preparado para o sofrimento, meus amados. Estar preparado para as aflições. Jesus disse assim, falando do sofrimento: isso eu vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele recebe uma profecia do nome de Deus. Ágapo, ele chega para Paulo, chega ali onde estão os apóstolos, pega um cinto, amarra ali, faz uma demonstração e diz assim: quem é o dono desse cinto? Assim fará as autoridades em Jerusalém, aquele que é dono do cinto. Vai amarrar ele, vai prender ele em Jerusalém, se ele for para Jerusalém. Foi Deus falando com Paulo. Só que o que acontece? Paulo desiste de ir até lá. Paulo é rebelde a Deus? Não. Paulo fala assim: olha, peraí. Eu sou o dono do cinto e eu estou preparado não somente a ser preso por Cristo Jesus, mas também estou preparado a morrer por ele se for necessário. Então é uma coisa linda, meus. O Espírito Santo usa o profeta, o Ágapo, mas também o Espírito Santo capacitou a Paulo, empoderou a Paulo, para Paulo ir a Jerusalém e não somente ser preso, mas também estava disposto a morrer por Cristo. Por que temos esse texto na Escritura? Será que o nosso Deus, ele solta conversa vaga, que não tem aplicação? Não. Ali está para mostrar o seguinte: quem está preparado a morrer, pode entregar sua vida. Aquele que não está preparado ainda, deve receber a palavra de Deus e não ir para Jerusalém. Mas uma coisa é linda, é nós olhar para Paulo e Paulo falar assim: eu estou preparado. E nós pegarmos para a nossa vida e falar assim: nós também, se eu não estou preparado, eu preciso me preparar para ir, me preparar para a perseguição. E como que você se prepara para a perseguição? Vivendo uma comunhão e vivendo para a glória de Deus. Paulo, ele era treinado dentro da graça de Deus, dentro da comunhão com o Espírito, olhando o invisível, pensando, buscando nas coisas que são de cima, onde o Senhor Jesus está, como Deus usa ele ali em Colossenses capítulo 3. Ele estava com o coração todo entregue aos céus. E a igreja, ela precisa também estar com o seu coração ao céu, para não temer e estar preparado na hora da perseguição. Meus amados, vamos até aqui. Que Deus continue abençoando. A você que não é inscrito, que se inscreva e deixe Deus usar a sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Que seja uma vida de conformidade com a palavra de Deus, de preparação para glorificar a Deus em tempos de paz ou em tempos de perseguição. Nós temos uma perseguição velada na questão política nos dias atuais, onde os valores cristãos são atacados. E a igreja ela deve tomar postura, não deve recuar e deve saber impor e colocar a verdade absoluta do Evangelho para a glória de Deus. Meus amados, vamos orar e agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai,
No nome de Jesus, nós te damos graça por este momento e pedimos que o Senhor abençoe a igreja brasileira, a igreja no mundo, aonde estão passando por perseguição na China, na Coreia do Norte, aonde, Senhor, nos países islâmicos, estenda as suas mãos de poder e venha conceder vitória e graça sobre a vida do seu povo e da sua igreja. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Fiquem na paz, meus amados.